Olá, bom dia. Eu sou Moisés, aqui da Elmo Contabilidade. O assunto de hoje é vacância. A vacância de cargos da Associação de Pais e Mestres nesse mês de novembro, onde ocorrem as publicações das pessoas que vão se remover de suas unidades escolares para outras unidades escolares ou de pais, mães e responsáveis que estarão pegando seus filhos e levando-os para outra unidade escolar por motivos diversos. Então eu vou compartilhar com você a minha tela e aí nós vamos dar prosseguimento aqui no assunto de hoje. Só um instantinho. Ok. Então vamos lá, vacância 2025. Tá? A legislação é a mesma dos anos anteriores, né? O Estatuto Social ele traz nos artigos 9º, no artigo 16, no artigo 21 e no artigo 26 essa temática, né, de vacância. A portaria SME 6.634 de 2021, nos artigos 49 e artigo 50, também trazem normas com referência à vacância de cargos nessa sucessão de responsabilidade, né, da PM junto ao convênio PTRF. Muito bem, o artigo 9º, ele é um artigo que traz a composição da PM, né, a composição da diretoria executiva, tá? E ali você pode dar uma lida, né, no seu estatuto, porque o estatuto ele é padrão e é igual para todos. Nós temos algo muito importante, né, que é o alvo, né, do nosso vídeo aqui, o alvo principal, é o cargo de presidente e vice-presidente, que sempre são ocupados por pessoas que têm cargo efetivo na Prefeitura de São Paulo, né? Então, nessa condição, nós temos o diretor da unidade escolar, nós temos o assistente de diretor de escola, o AD, o auxiliar técnico de educação, ATE, e o professor. E essas pessoas, né, que ocupam o cargo de presidente ou vice-presidente, às vezes elas se removem para outros lugares, ou ocorre também questão de aposentadoria, né? Então é necessário você fazer uma análise do que está acontecendo na unidade escolar. O artigo 26, ele vai falar o seguinte, ele dá base ao nosso entendimento, né, sobre associado nato. O associado nato é todo aquele que mantém uma relação direta com a sua unidade escolar, seja como funcionário da Prefeitura de São Paulo, né, diretor, AD, ATE, professor, ou pai, mãe ou responsável. Ok? Então ele é associado nato. Somente o associado nato pode ser eleito para cargo de função na diretoria executiva ou conselho fiscal. Ok. Em caso de desligamento da unidade escolar, né, perdem a condição de associado nato. Essa perda de condição de associado nato vai fazer com que essa pessoa não possa continuar exercendo as suas funções para aquele cargo que ela foi eleita na Assembleia Geral Ordinária. Então é necessário que o seu cargo fique vago, né, que ocorra a vacância do seu cargo. Então, em termos de vacância, olha só o que diz o artigo 21. A vacância ela ocorre na renúncia por solicitação escrita do titular, né, dirigida ao presidente da diretoria executiva. Tá? Essa renúncia ela pode acontecer a qualquer momento com qualquer ocupante de cargo, seja da diretoria executiva, seja do conselho fiscal, isso pode acontecer. Também essa vacância acontece por abandono, configurado por ausências em 3 reuniões consecutivas ou 5 interpoladas, né, quando ocorre o abandono. A vacância também pode ocorrer por carência de posse, a pessoa não tomou posse. Essa hipótese aqui talvez seja uma questão mais prática, ok? Por quê? Porque quando se faz a eleição da PM, no mesmo
ato, no mesmo dia, é feito o termo de posse, né? Quando são eleições de vacância, né? Nas eleições ordinárias, o que acontece? A Assembleia Geral se reúne no mês de abril para fazer a eleição da nova diretoria e no dia 1º de maio ocorre a posse. Então todos assinam o termo de posse, reconhece-se firma do documento e aí segue para registro em cartório. Então essa carência de posse seria no caso assim, a pessoa assinou o termo de posse, mas não comparece de jeito nenhum nas reuniões da diretoria executiva e do conselho fiscal, impossibilitando, né, o seu prosseguimento como parte da PM. Então ele não tomou posse na prática, né? O item 4 é morte ou impossibilidade por invalidez. Item 5, descumprimento das atribuições e deveres que estão ali consagrados no estatuto. Conduta incompatível com os fins estatutários. E a impossibilidade de permanecer no cargo por não manter as condições previstas no inciso 1 do artigo 26, ó, aqui, ó, tá vendo? Nós vimos lá no artigo 26 o associado nato. Então, quando ele não tem mais relação com a unidade escolar, ele é impossibilitado de permanecer no cargo por não manter as condições previstas de associado nato. Ele deixa de ser associado nato. Então, o seu cargo tem que ficar em vacância. Ok. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente na portaria SME 6.634 de 2021, tá? O artigo 49. Muito bem. O que diz esse artigo? Deverão realizar a prestação de contas ao final do mandato e a eleição de novo presidente da diretoria executiva da associação, em assembleia devidamente convocada nos termos do estatuto vigente, todos os presidentes que deixarem a associação em virtude de renúncia, aposentadoria, nomeação para cargo em outra unidade ou órgão e mudança de unidade em virtude de remoção. Perceba você que há uma preocupação aqui nessa portaria, no artigo 49, com a vacância do cargo de presidente da PM, que normalmente ele ocupa, ele é ocupado pelo diretor de escola ou pelo seu AD ou pelo seu ATE ou por algum professor, né? Nós sabemos que nessa época do ano os funcionários públicos aí, ligados à educação, eles se inscrevem em listas de remoção e essas listas são publicadas no Diário Oficial, deferindo aí essas remoções. O cargo de presidente é um cargo muito importante, porque sem ele a PM não tem acesso à movimentação financeira, não pode pagar, né? E aí fica engessado essa questão financeira que é o cerne, né, do PTRF, né? O cerne do PTRF é a administração financeira dos recursos repassados para a PM, ok? Então ele traz essa preocupação. Quando ocorrer isso, deve ser feito uma prestação de contas ao final do mandato. E como que é essa prestação de contas a gente vai ver já já, né? O parágrafo 1º diz assim, ó, em caso de remoção, o presidente da associação deverá encaminhar à DRE, né, cópia da ata de eleição do novo presidente até o dia 15 do mês de dezembro do ano corrente. Parágrafo 2º, o descumprimento dessa obrigação poderá implicar na abertura de procedimento disciplinar contra o presidente da diretoria executiva da associação, a critério do diretor regional de educação da DRE, a qual a associação esteja subordinada. Então, se você é um ocupante aí de cargo de presidente da diretoria executiva, presidente da PM, e você está pensando na sua remoção ou já fez a sua opção para a remoção,
Então, você tem que ficar atento aqui o que você deve fazer, né? É o motivo do nosso vídeo. Então, vamos lá. Próximo slide. Um minutinho. Ok, aqui. O artigo 50. Para a prestação de contas ao final do mandato, citado no artigo 49, o presidente da associação deverá entregar e ou apresentar aos demais membros da associação. Item 1. Todos os documentos da associação relativos ao PTRF, fornecendo as explicações necessárias, tá? Os talões de cheque e ou, no caso de cartão magnético, o documento bancário comprovando a sua inaptidão. Os extratos e ou demonstrativos bancários comprovando o saldo disponível relativo ao PTRF. Então, essa portaria 6634, ela está focada no programa de repasse de recursos financeiros da Prefeitura de São Paulo para a unidade escolar. Então, como ela está focada nisso, então ela, relativo ao PTRF, veja só, relativo ao PTRF, o presidente que vai sair, vai apresentar sua carta de renúncia, ele deve apresentar toda a documentação que vai possibilitar a continuidade para o próximo presidente que será eleito, né? Se possível, com notas explicativas, com justificativas, apresentando todo o material completo, né? A nota fiscal, os 3 orçamentos, no mínimo, até mesmo apresentar o PAA, né? Deixar disponível aí o PAA, junto com toda essa documentação, os comprovantes de pagamento das despesas efetuadas até o dia anterior à sua saída, tá? Então é muito importante que isso ocorra, por quê? Porque é a maneira de dar uma continuidade tranquila para a associação de pais e mestres, para o próximo presidente continuar tranquilamente a sua administração na APM. Muito bem. Então eu coloquei aqui fiz aqui um mapinha mental, né, sobre todo o procedimento referente a essa situação de vacância, tá bom? Então, ó, o presidente da diretoria executiva, ele tem a intenção de se remover? Maravilha, muito bem. Então, ele tendo essa necessidade, né, essa intenção de se remover, ele já vai então preparar, né, a sua saída, né? Ele pode já, uma hipótese, ele já faz a sua carta de renúncia, né? Aliás, ele já publica um edital, né, de convocação. Nesse edital de convocação ele vai colocar ali o motivo como vacância da PM, né? Vacância da PM, na qual nessa assembleia ele vai apresentar a sua carta de renúncia, tá ok? Na Assembleia Geral, então, que vai acontecer, na Assembleia Geral extraordinária, tá bom? Ela é extraordinária. Então, o presidente que está saindo, ele vai apresentar os saldos bancários, os extratos, mais os saldos reprogramados em 31 de agosto, né? Os orçamentos e despesas efetuadas até a data anterior à sua saída, e juntar também o PAA, para o Plano Anual de Atividades, justificativas necessárias para dar orientação para o próximo presidente, ok? Feito isso, é formalizada a ata, né? A ata da Assembleia, lavra a ata, mais lista de presença e demais documentos para encaminhar o registro de cartório, tá? E enviando, né, da entrada no cartório para a averbação. E o próximo passo aqui, mesmo que esse documento ainda não esteja registrado nem averbado no cartório, tá? Você enviar uma cópia do recibo que você deu entrada nessa ata, uma cópia simples da ata, para que a sua DRE tenha ciência que você cumpriu, tá, o que está ali previsto no dispositivo do artigo 49 da
da portaria SME 6.634, ok? Então esse aí é o nosso mapinha mental. Okay? Agora vamos entrar aqui um pouquinho mais, né, com referência à questão da renúncia, tá bom? Então aqui, então a renúncia é a formalização espontânea de vontade própria da pessoa em deixar de ocupar cargo ou função para a qual foi eleito. Essa formalização, essa renúncia pode se dar em qualquer época do ano, tá? Mas ela é um dispositivo previsto em estatuto também para esse momento de final de ano em que as pessoas já estão se programando aí para a remoção para outras unidades escolares. Então, o presidente da PM, ele já tem essa decisão tomada de remoção, ele faz essa carta de renúncia formalizando de forma espontânea, tá? Se ele quiser colocar o motivo pelo qual ele está renunciando ao cargo, ele pode fazer, tá bom? Essa carta de renúncia pode ser redigida de próprio punho, né? Pode ser ditado, tem que ter a data, né? A data da sua renúncia e o reconhecimento de firma em cartório, ok? Veja só, aqui na cidade de São Paulo nós temos 10 cartórios de registro de títulos e documentos. 9 requerem o reconhecimento de firma no documento de renúncia. Então, antes de enviar a documentação ao cartório, se você não se utiliza do nosso sistema de registro, então você ligue no seu cartório e se posicione antes de fazer o registro, de mandar o registro para o seu cartório, ok? Agora, destituição é uma outra forma de vacância, ok? Essa outra forma de vacância ocorre quando se configura as hipóteses do artigo 21, né, do inciso 1 e 4, exceto o inciso 1 e 4, né, que é renúncia ou morte. Vamos voltar àquela tela do artigo 21 para você saber do que se trata. Então, veja só, exceto renúncia e exceto morte ou impossibilidade por invalidez, tá? Pode haver aí a destituição do cargo. Quando a pessoa abandona o seu cargo, configurado por 3 faltas, né, ausências em 3 reuniões consecutivas ou 5 interpoladas, não toma posse de fato, não tomou posse de fato do seu cargo, né? Ele descumpre as atribuições e deveres que lhe são atribuídos, tem uma conduta incompatível com os fins estatutários, né? Então e por último, né, ele perde a condição de associado nato, ok? Então pode haver o que? A destituição. Então a destituição é nessas hipóteses. Então voltando aqui na questão da destituição, veja só, o ocupante do cargo deve ser comunicado, né, carta registrada, e-mail, do seu desligamento, devendo, se quiser, interpor defesa no prazo de 5 dias após a entrega da comunicação. Então você tem lá um membro da sua PM que faltou 3 vezes consecutivas ou 5 interpoladas, não comparece às reuniões de jeito nenhum, ou seja, não tomou posse, não atende às atribuições do seu cargo, né? Ou que agora, nesse momento, ele vai deixar de ser associado nato, que ele está se removendo para outra unidade, né? Ou melhor, ou ainda, né, seus filhos não vão mais estudar naquela unidade. Então você pode lançar mão aí, ao invés da carta de renúncia, da questão da destituição. Mas muito cuidado, tá? Por quê? No caso de abandono da função, você precisa comprovar isso. Você precisa ter as suas listas de presença, e ali na lista de presença das reuniões da PM, que terá a falta da assinatura dele naquelas listas, né? Além disso, você deve comunicá-lo por e-mail, carta registrada, né? Para que ele se
ele tem a chance de se esclarecer do motivo das suas faltas, né? E se ele vai querer ou não continuar como parte da PM. Então, isso aí é levado muito a sério pelos registros cartorários, tá? A questão da destituição. Agora, quando acontece a destituição porque perdeu a condição de associado nato, alguns cartórios eles aceitam o quê? Se for funcionário público da Prefeitura de São Paulo, a publicação no Diário Oficial daquela remoção, tá? Ele aceita. Então, ao invés da carta de renúncia, ele aceita a publicação no Diário Oficial daquele professor ou daquele diretor ou o AD que está indo para outra unidade escolar. Ou, no caso de pai, mãe ou responsável, tá? As crianças que vão sair ao final do ano letivo, a tela de EOL mostrando a saída dessa criança dessa unidade escolar para outra unidade escolar. Qual é o problema dessa questão da destituição? Né? Qual é o problema? O problema é que essas publicações acontecem muito tarde, né? Mais para o final do ano. E a portaria 6634 diz o quê? Que a gente tem, se for presidente da PM, você tem que cumprir aquele prazo até 15 de dezembro para notificar a sua DRE da sua saída. Então, se você é presidente da PM, eu não aconselho você fazer por destituição, mas antes apresentar a sua carta de renúncia, tá bom? No caso de pais, mães e responsáveis, essa tela de EOL também é um pouco difícil, né, como destituição. Por quê? Porque essa criança só vai sair ao final do ano e aí você vai ter que fazer essa vacância depois que você fizer a vacância principal do presidente, se for o caso, tá bom? Então é isso. Então veja só, se for funcionário público da prefeitura, nós dissemos, né, a publicação no Diário Oficial que comprove a remoção para outra unidade ou aposentadoria, tá? Certidão de óbito em caso de falecimento, comprovante das faltas nas reuniões e o comprovante, né, que você comunicou essa pessoa faltosa, tá? E deu o prazo de 5 dias para ela se manifestar. Se for pai e mãe responsável, comprovante da saída da criança para outra unidade escolar, certidão de óbito em caso de falecimento, né? E o comprovante das faltas ocorridas nas reuniões da PM, né? Aquele pai, mãe ou responsável que é faltoso, né? Ele não comparece às reuniões, né? Ele está totalmente apático da vida aí da PM, ok? Bom, quais são os documentos, né, que devem ser elaborados, né, para o registro da ata de vacância? Então vamos lá. O edital de convocação, né, para o fim de vacância do cargo da PM, ata da Assembleia Geral Extraordinária, devidamente rubricada, assinada, com reconhecimento de firma do presidente eleito, do presidente vacanciado, né, aquele que está saindo, e do secretário da PM. A lista de presenças, o requerimento de registro da ata. O número 5 e o número 6, né, o termo de posse e o requerimento do registro de termo de posse, eu coloquei aqui com asterisco. Por quê? Quando você tem uma ata de vacância, você já pode dar posse imediatamente no mesmo momento às pessoas que estão eleitas, tá? Então, quando você tem lá vacância do presidente, do vogal e do presidente do Conselho Fiscal, por exemplo, tá? Os novos eleitos, quando assinarem a lista de presença e também fazer constar ali na ata a assinatura deles também, então a posse ela é entendida que já ocorreu. Então aí o termo de posse e o requerimento você não precisa fazer, né? Porque a posse já foi dada na própria ata, ok? Mas se você fizer, não é errado, tá bom? Apenas que você terá um custo adicional para registrar esse instrumento.
Muito bem, assim nós terminamos por aqui esse tema tão importante, né, que é a vacância de cargos nesse final de ano por conta das remoções e saídas dos pais, dos alunos, né, para outras unidades escolares. Tenha um bom dia e até a próxima.